A paz do Senhor, saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Fernando Gomes. Estamos estudando a revista A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, da editora CPAD, do primeiro semestre do ano de 2022. E hoje teremos a aula da lição de número 10, que tem por título As profecias despertam e trazem esperança. E eu gostaria de fazer um pedido a você, ouvinte. O que? Você que nos acompanha, por favor, nesse exato momento, divulgue o nosso trabalho, que é realizado pelo Crente Docente, e, por gentileza, se inscreva no canal Crente Docente, deixa também lá o seu like e aciona o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que estará sendo postada pelo canal Crente Docente, que é uma fonte muito boa para o seu conhecimento e enriquecimento bíblico, ou seja, você vai crescer. Eu desde já quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de estar ouvindo essa aula, participando junto comigo, e nós estaremos falando sobre as profecias, o que elas despertam e por que elas nos trazem esperança sobre essa lição 10. Vamos lá entrarmos dentro da lição, porque quando as profecias, ela sempre esteve presente em nosso meio e sempre estará. Toda a profecia, Paulo ele diz que todas as escrituras, elas são divinamente inspiradas por Deus, e nós vemos que toda a profecia que Deus ele fez se realizou ou ainda se realizará. Deus ele levantou homens para que pudessem trazer, expressar tudo aquilo que estava em seu seio, no centro da sua vontade, para que o homem viesse se preparar para tudo aquilo que iria acontecer. É uma forma de Deus preparar o homem para toda a sua vontade. A importância da profecia, porque a profecia ela traz um despertamento, e esse despertamento juntamente à esperança, porque o período que estamos vivendo é difícil, porém está sobre as nossas vidas uma profecia, mesmo dentro desse período difícil, e eu sei que ela irá acontecer. Eu sabendo que ela irá acontecer, é isso que me traz esperança, porque eu sei que uma hora esse período difícil que eu estou vivendo, Deus ele levantou uma pessoa para trazer o despertamento, e ao mesmo tempo que, no meu entendimento, eu tenho a esperança que uma hora isso vai acabar. Nós vemos dentro da Bíblia Sagrada, questão do quesito profecia, antes de entrar na introdução da revista, nós vemos que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, Paulo ele vem revelando o mistério. Eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e nós que estivermos vivos seremos transformados, teremos um corpo incorruptível, o que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corruptível se revestirá da imortalidade. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiros. O que é isso? Foi uma profecia que Paulo lhe trouxe a esperança, o despertamento, para que nós viéssemos ter um entendimento que o que estamos passando aqui nesse mundo é plenamente passageiro. A maior promessa que estamos esperando, pautada dentro da Bíblia, dentro da profecia messiânica, é a volta e vinda de Jesus, onde que Paulo ele explicita muito bem. Olha só, se o arrebatamento no período de Paulo, porque ele fala assim, eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos nós
dormiremos, se Paulo, para aquele momento, Jesus iria, a principal promessa iria acontecer no tempo dele, o tempo dele passou, ainda mais agora, ou seja, os dias estão sendo encurtecidos para que essa profecia, a nossa principal esperança se cumpra. Porque Paulo ele trouxe um despertamento naquele tempo que serve para nós no dia de hoje, e a esperança para aquele tempo e serve muito mais para nós no dia de hoje. Porque se Paulo estava esperando o arrebatamento e não aconteceu, ainda mais agora, passando milhares e milhares de anos, e nós estamos aqui esperando também a maior esperança que está dentro da Bíblia Sagrada, porque Paulo ele nos trouxe o despertamento. Diante dessa introdução falando de profecia, vou entrar aqui a introdução. O autor diz: nesta lição estudaremos a profecia bíblica no Antigo e no Novo Testamento. Os profetas foram pessoas escolhidas por Deus para anunciar a sua revelação. Tá vendo? Deus ele não pegou qualquer um. Deus ele selecionou muito bem. Por quê? Porque ele necessitava de pessoas realmente íntegras e fiéis para alertar e para trazer despertamento ao povo, para que trouxesse uma esperança. Era o tipo de alerta: olha só, o que vocês estão vivendo hoje não ficará assim para sempre. Vocês verão o dia do Senhor, vocês verão a provisão do Senhor, vocês verão a potente mão do Senhor. Mas tudo isso está acontecendo foi por conta da ação de vocês próprios. Por conta dessa ação, eu sou obrigado a penalizar, trazer o juízo. Porém, esse juízo é momentâneo, é passageiro, até o período onde que vocês realmente voltarem a sentir falta da minha presença, da minha vontade de realizar tudo aquilo que eu preparei para vocês. Aí Deus levanta esses homens. Por quê? Como arauto. Nós vemos dentro da Bíblia Sagrada a palavra profeta no hebraico é usado como nabi. Nabi é o que? Anunciador, proclamador. E nós vemos aqui também, diante dessa revista, o autor ele dividiu entre profetas menores e profetas maiores. Por quê? Nós tendo essa ideia, quando vemos assim, uma pessoa que não conhece, acha que o grau de importância entre os profetas maiores, nós pensamos é o que? São os mais importantes. Os menores são os menos insignificantes. Não, são 12 profetas menores e que têm uma importância com grande de que aqueles 5 maiores. Por que, Fernando, então há uma divisão entre profetas maiores e menores? É o seguinte, é por conta da quantidade de capítulos, por conta da quantidade de história, por conta da quantidade de conteúdo histórico que se tem. Os profetas menores têm um conteúdo histórico menor, por isso que são chamados de menores, mas a importância de ambos são muito grande. Todos têm a suma importância, nós temos que entender isso. Cada um dentro do seu período foi usado de uma maneira para trazer o despertamento e a esperança para aquele povo que estava ouvindo. Porque o profeta ele era um arauto de Deus. O que o arauto fazia? Pegava o relato do seu superior e começava a anunciar diante da presença de todo o povo em praça pública. E isso daí aconteceu com os profetas também. Eles começaram a anunciar o prelúdio de seu Senhor em praça pública. Porém, tem uma diferença. O profeta, quando ele recebia a sua chamada de profeta, a vida dele acabou. Ele não fazia mais nada além de ser profeta, ou seja, ele abria mão de uma vida familiar, abria mão de uma vida trabalhista para ser totalmente voltado ao plano, propósito e projeto de Deus. Olha a importância do profeta. Pessoas acham, é só abrir a boca e profetizar. Não, o profeta ele tinha as suas responsabilidades
responsabilidades. A principal era o cumprimento da vontade plena divina. Fernando, caso ele profetizou, não acontecesse, o profeta ele recebia duras consequências, e uma das, a máxima, era a pena de morte. Então ser profeta não era qualquer um. Ser profeta era uma responsabilidade muito grande, porque ele estava levando, entoando, anunciando, proclamando a supremacia divina. Por isso que os maiores e os menores, eles são muito importantes. E esse autor ele dividiu dessa maneira. E quando nós pegamos a divisão da Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, ela está dividido num termo chamado Tanakh, que é a Torá, Nabi e Ketuvim ou Ketuvã. A Torá nós sabemos que é o Pentateuco. Nabi são os livros proféticos e Ketuvã são os livros poéticos juntamente com os sapienciais. E a Bíblia hebraica, ela não faz uma divisão de profetas maiores e profetas menores. Não, ela pega profetas anteriores e profetas posteriores. Essa daí é a diferença da Bíblia hebraica para a nossa Bíblia que nós temos e da nossa versão que estudamos. O autor dessa revista, ele colocou profetas menores e maiores. Eu estou falando isso para que você venha ter conteúdo a mais nessa tua aula, para que você, nesse teu estudo, para que você venha absorver e você também possa... Eu não vou falar tanto da divisão hebraica para não pegar muito tempo. Depois você pode pegar e ver porque são reconhecidos profetas anteriores e posteriores dentro da divisão hebraica. Vai te ajudar com certeza no seu preparo de aula e também nesse seu estudo. Mas vamos lá, vamos dentro dessa lição. Profetas, tópico 1. Profetas maiores. Profetas e profecia. A palavra grega prófetas significa proclamador intérprete da revelação divina. No hebraico a palavra, conforme eu falei, usada é a palavra nabi. É a palavra usada para profeta. Os profetas, Isaías e Jeremias. Vamos falar de Isaías e Jeremias um pouquinho? Isaías, quem foi o profeta Isaías? Nós conhecemos como profeta messiânico. Isaías, ele foi o profeta que tem e é um dos profetas mais importantes que existe dentro da Bíblia Sagrada. Porque nós sabemos e vemos que o livro de Isaías ele tem 66 capítulos. E o livro de Isaías é conhecido como se fosse uma mini Bíblia, por conta da sua introdução, do seu desenvolvimento e por conta da sua conclusão, aonde que vem trazendo diversos relatos a respeito do Messias. E eu gosto de Isaías, aonde que fala sobre o poema do servo sofredor. E esse poema, ele foi concluído, essa profecia, ela foi realizada diante da cruz do Calvário. Isaías também fala do nascimento de um menino, de uma virgem. Isaías também fala do poder que estava sobre os ombros desse menino. Isaías, ele vem relatando o trono de Deus, a única parte onde que fala que tem seres acima do trono de Deus é Isaías capítulo 6, onde estavam os anjos acima do trono de Deus, porém o propósito maior e melhor, adorando, dizendo santo, 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 e toda a terra estava cheia da sua glória. Glória de quem? Glória de Deus. Isaías, ele foi o homem que teve uma revelação muito grande, poderosa e forte. O livro de Isaías contém textos que servem para nós, profecias que servem para nós vermos que se cumpriu diante da vida de Jesus. Isaías também fala sobre o João,
que João o Batista, o precursor, aquele que viria anunciar, preparar o caminho para que Jesus viesse realizar o seu propósito, ou seja, o homem que veio preparar a terra para que Jesus viesse plantar a sua semente, a semente do Evangelho. Então Isaías ele tem a sua suma importância. Ele profetizou no rei de Judá. Nós sabemos que Isaías ele inicia no ano em que morreu o rei Uzias. Ele era palaciano, ele era parente do rei, ele era sobrinho do rei, e ali começa a trajetória de Isaías. Isaías denunciou a rebeldia do povo, apontou o cativeiro do juízo divino. Tá vendo? Isaías a gente entende só como profeta messiânico, mas Isaías ele também foi um profeta anunciador de despertamento, trazendo juntamente, conforme todas as profecias, a esperança de que uma hora tudo aquilo iria mudar. Agora vamos falar sobre Jeremias. Jeremias, ele foi o profeta que nós conhecemos. Cada profeta tem sua referência. Isaías é conhecido como profeta messiânico, a referência de Isaías. Jeremias ele tem a sua referência. Qual é? Profeta chorão. Por quê? Foi o profeta que profetizou o cativeiro, praticamente lutando sozinho contra outros profetas. Nós vemos que Jeremias ele traz dentro das suas profecias de Deus, um arauto de Deus, proclamador da vontade de Deus, uma tentativa de fazer com que o povo aceitasse os juízos de Deus de uma maneira mais branda. Tanto que Isaías estava falando, se entregue ao rei da Babilônia, se entrega ao rei da Babilônia, e os outros profetas batendo nele, açoitando nele, dando soco na cara dele, falando, não, nós temos que lutar, e falando totalmente aquilo contra a vontade de Deus. Mas Jeremias, ele não abriu mão daquilo que ele estava recebendo de Deus, ele foi até o fim. E Jeremias tem uma parte que ele foi sentenciado à morte. Olha que interessante. Os ouvintes ouviram a mensagem de Jeremias e falaram assim, vamos sentenciar, vamos matá-lo, vamos aniquilá-lo. E essa daí não foi a primeira vez, tanto que lançaram Jeremias dentro de um poço cheio de lama. Para quê? Para que ele viesse morrer. Um etíope foi lá, pegou, juntou trapos, juntou cordas e socorreu Jeremias, retirando daquele poço de lama. Mas essa situação agora que eu estou falando, a sentença que fizeram sobre Jeremias por conta da profecia, olha só, matar Jeremias? Vamos. Aí levantam-se alguns anciãos e falam assim, não vamos matar Jeremias não. Por quê? Segundo a sua profecia, há tempos atrás, um profeta chamado Miqueias também profetizou contra o reino. E o rei da época, ele pegou a profecia de Miqueias e a recebeu e colocou em prática. Restaurou todo Israel e Deus, ele trouxe misericórdia perante aquele povo. Então nós não podemos matar Jeremias por conta que ele está falando contra o seu reinado. Muito ao contrário, deixaremos ele vivo. Basta nós assumir e fazer o mesmo que o rei lá atrás fez, e Deus trouxe a restauração. Ou seja, Jeremias ele foi livre e liberto por conta de uma profecia. Jeremias ele foi sentenciado por conta de uma profecia. Porém, a profecia que ele foi sentenciado lá atrás, houve outra profecia que lhe trouxe uma esperança de vida, esperança para continuar profetizando, esperança para continuar sendo um arauto de Deus. Jeremias ele teve um tempo que ele falou assim, Deus, eu não profetizo mais, porque o Senhor me ludibriou, o Senhor me enganou, eu estou sozinho, o povo me esbofeteia. Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, a própria fala de Jeremias no versículo seguinte fala, eu não posso fazer isso, porque ao mesmo tempo que eu penso em parar,
a palavra de Deus me arde nos ossos e eu não consigo parar de profetizar, porque a profecia de um profeta é a esperança para o povo de Deus. Vamos falar agora sobre Daniel, caminhar mais um pouquinho. Vamos falar sobre Daniel e Ezequiel. Esses dois homens profetizaram na Babilônia. Ezequiel profetizou no cativeiro, Daniel profetizou no palácio. Vou falar de Daniel. Daniel, ele clama pela nação de Israel, porque o período do pós-exílio, Daniel, ele está ciente que o cativeiro duraria 70 anos. Por quê? Daniel, ao que tudo indica, ele era um homem estudioso e conhecedor das escrituras, do Nabi, das profecias. E ele conhecia a história de Jeremias. Ele sabia que o cativeiro duraria 70 anos. E por que ele sabia? Diante do livro de Daniel, nós vemos que no final, ele começa, Daniel capítulo 9, ele começa a clamar a Deus, porque está chegando o fim do cativeiro. E ele está preocupado com o que aconteceria do seu povo após o exílio. Aí ele começa a clamar a Deus por misericórdia, para que Deus venha revogar, trazer tudo aquilo que Deus ele tinha prometido e que não se esquecesse do seu povo. Porque o povo, apesar de estar na Babilônia por 70 anos, ainda era considerado o povo escolhido de Deus. E Daniel, ele explicita isso para Deus. Olha só, o povo pecou. Daniel até se coloca como um dos principais pecadores. Porém, ele se coloca também como um dos principais intercessores. Daniel, ele toma sobre si, olha só, se eu pequei, se eu errei, por favor, restaura, não nos abandone, não nos esqueça, lembre que nós somos o povo escolhido. E o que acontece? E Deus dá algo a Daniel, algo futurístico, uma profecia. Olha só, acho muito interessante a vida do profeta, porque ele profetiza hoje, não sabendo o que vai acontecer hoje, que pode acontecer daqui 10, 2, 3 mil anos, 40, seja lá o que for. E Deus, ele dá a Daniel, capítulo 9, nós vemos que Deus dá a Daniel algo muito poderoso, chamado 70 semanas de Daniel. Por quê? O que é isso? É um quadro escatológico, um calendário escatológico, aonde está se cumprindo, aonde falta hoje somente uma semana a se cumprir. Ou seja, Deus, ele traz, demonstra para Daniel que nada está perdido, tudo está diante do plano de Deus, tudo está diante do seu propósito. Ou seja, em meio à dificuldade, 70 anos, Deus despertando o povo de Israel, ainda haveria uma esperança para o povo, ainda haveria uma esperança para Israel, ainda haveria uma esperança para aquela nação que estava em cativeiro na Babilônia. Deus, ele nunca abandonou e não abandonará o seu povo. Essa revelação que Deus deu a Daniel é uma clara evidência de que tudo está dentro do propósito de Deus. O calendário, o quadro escatológico, as 70 semanas sendo cumpridas tintim por tintim, coisas por coisas, nós vemos que Deus traçou e traça o seu melhor planejamento para o homem. Por isso que sempre haverá esperança para nós, porque nós estamos diante do propósito de Deus. O povo passou os 70 anos. Ciro, ele liberou a primeira leva. As 70 semanas não inicia na primeira leva. As 70 semanas inicia na segunda, quando Neemias vai restaurar os muros de Jerusalém. Aí inicia o calendário escatológico prometido por Deus, revelado por Deus a Daniel. As 70 semanas inicia-se quando Neemias sai e vai até Israel restaurar os muros que estavam fendidos. Ali se inicia
e depois assim nós sabemos os períodos. Jesus vem, Jesus morre, Jesus ressuscita, e agora falta somente uma semana, aonde que essa semana se iniciará com a própria Bíblia fala, Daniel capítulo 9, versículo 27, essa última semana iniciará com a assinatura de um tratado, de um acordo, aonde que o anticristo fará com Israel o tratado de paz, dando início à última semana, chamado período de 7 anos da grande tribulação. A igreja não estará presente nesse período porque cumprir-se-á a principal promessa e esperança da igreja, tá bom? O arrebatamento. A igreja estará com Cristo nas bodas. Vamos falar de Ezequiel rapidamente. Ezequiel ele foi chamado às margens do rio Quebar, e nós vemos que a chamada de Ezequiel foi para profetizar e trazer o povo, relembrar a memória do povo que mesmo diante das dificuldades haveria restauração. Seria necessário uma restauração do povo, porque o povo em meio ao cativeiro babilônico poderia estar sentindo falta, poderia não, com certeza sentiu falta dos rituais, porque o judeu ele é muito ligado aos rituais religiosos, e ali Ezequiel ele é levantado para trazer à memória do povo que ainda haveria restauração. Estava difícil, mas Ezequiel foi usado para trazer o despertamento a Israel, para que eles viessem jamais perder a esperança. Tanto é que Ezequiel capítulo 36 fala, olha só, eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, ou seja, vida novamente. Eu vou trazer vida aonde vocês pensam que estão mortos. Eu vou trazer novamente o sentimento voluntarioso de adoração, de busca para as pessoas que acham que se acabou, se findou o agir de Deus. Tanto que Ezequiel capítulo 37, agora o seguinte, a gente acha que a restauração do Vale de Ossos Secos é algo trazendo como se fosse um avivamento. Realmente é um avivamento, mas ali Ezequiel, o centro da sua mensagem era a restauração de toda a nação de Israel. O propósito de Deus era avivar e restaurar. O que é avivar? Trazer novamente a vida. Então Deus, ele vem trazendo novamente a vida e ainda vem restaurando uma nação que estava caótica espiritualmente. Ou seja, o coração que estava de pedra, não tem sentimento nenhum, estava em osso uma nação, agora estará novamente tendo carne, nervo, vai voltar a pulsar, vai voltar a ter vida, o reavivamento vai acontecer, a restauração vai ser concretizada. Olha só, é difícil, mas precisava Ezequiel despertar aquele povo e trazer novamente a esperança. Vamos lá, correndo um pouquinho, falar dos profetas menores. Os profetas menores, gente, eles são considerados como os famosos justiceiros. Como assim? Por quê? Esses profetas, eles profetizaram em muito sobre a injustiça social. Segundo a lei de Moisés, o próprio povo deveria cuidar do próprio povo. A nação deveria cuidar de si mesmo. Mas, independente da divisão das tribos, eles deveriam cuidar de si. Mas isso daí nós vemos e percebemos que desde a época dos juízes, ou seja, próximo ao Pentateuco, próximo até da morte de Josué, depois da morte de Josué, percebemos que isso já não ocorria mais diante do povo, ou seja, o povo já não cuidava mais de si, era cada um por si. Tanto que Amós, também conhecido como boiadeiro, fazendeiro, latifundiário, ele vem produzindo e promovendo ele vem olhando uma injustiça plenamente, injustiça social. Miqueias também a mesma coisa. A maioria dos profetas,
eles vieram pregando e profetizando, falando contra a injustiça social, porque era algo que estava desagradando a Deus. Era algo que não era bom aos olhos de Deus. Não sendo bom aos olhos de Deus, estava saindo como se o povo tivesse pecando. Estamos entendendo? Por isso que Amós ele se levanta como um arauto, falando contra o povo, falando contra a injustiça, falando contra tudo aquilo que o povo estava fazendo de errado. Para quê? Para tentar trazer novamente um despertamento para que o povo voltasse a ter esperança que uma hora Deus ele poderia agir. Aí vem o profeta Oséias. A história do profeta Oséias é uma história amplamente linda e bonita. Para trazer o despertamento, Oséias sofreu na pele, porque Oséias ele demonstrou a infidelidade do povo para com Deus diante de sua própria vida. E nós vemos o significado do nome dos filhos, Loemi e Louama, o Senhor não meu Deus e tu és meu Deus. Nós vemos que Oséias ele sofreu na pele. Oséias ele foi o homem que ele foi bastante, o profeta que ele foi bastante corajoso. Para quê? Para trazer o despertamento do povo, para trazer uma esperança ao povo. Ele foi um homem que, para demonstrar a infidelidade do povo, ele se casou com uma prostituta, como um simbolismo de que o povo de Israel está abandonando a Deus e está se casando com outros ídolos, ou seja, estão sendo idólatras, estão sendo prostitutos juntamente com outros deuses, estão apostatando, estão fazendo coisas que estão desagradando a Deus. E o que desagrada não pode trazer esperança. Por isso que Deus levanta Oséias para trazer um despertamento e também a esperança para com o povo. Vamos falar de Joel agora, profetas menores pré-exílios. Joel profetizou sobre o Vale da Decisão, Vale de Josafá, Megido e Armagedon. É a mesma coisa, Vale da Decisão, Vale de Josafá, Megido e Armagedon. Essa profecia de Joel, ela irá se cumprir, está no livro de Apocalipse, capítulo 16. Eu acho interessante, nós lembramos da profecia de Joel, mas aquela profecia onde que está em Atos, né? Onde que Pedro ele se levanta e começa a falar, segundo a profecia do profeta Joel, e haveria nos últimos dias derramamento de poder. E nós vemos a importância desse profeta, observando como o profeta menor ele é citado de muitas maneiras. Joel ele foi citado por Pedro e também no livro de Apocalipse por João. Eu acho interessante, olha só, que Joel ele fala do Vale da Decisão e tem um dado interessante. Muitos judeus voltam a Israel no final da vida para serem enterrados no Vale da Decisão, pois acreditam que serão ressuscitados e terão lugar no juízo final. Nesse Vale da Decisão, ele é um dos principais cemitérios do mundo. Então o que acontece? Os judeus eles voltam à terra de Israel, voltam até o vale para serem enterrados ali, com a condição de que serão ressuscitados para terem lugar no juízo final. E o profeta Joel, a profecia dele é bastante interessante, porque traz uma esperança. Ou seja, haverá algo de Deus para a nação, pelo menos para se consertarem. E a profecia de Joel, ela é algo tão esplendorosa que nós vemos que irá se cumprir futuramente, e se cumpriu também no livro de Atos. Ou seja, trouxe despertamento e a esperança e o seu cumprimento. Vamos falar de Miqueias. Miqueias, ele é considerado como profeta da esperança. Miqueias ele também foi um dos homens que profetizou a respeito da injustiça social, porque Miqueias ele vivia uma fortaleza militar. E o que estava acontecendo naquele período? Os grandes generais, chefes de exércitos, saíam para realizarem missões militares.
E quando voltavam com seus êxitos, o que acontecia? Os reis, eles pegavam as terras dos pobres e dava a esses generais, a esses chefes de exércitos que cumpriram com êxito essa missão, como se fosse um tesouro, como se fosse um espólio de guerra, ou seja, tirava do pobre que não tinha nada e dava para esses generais. Então Deus, ele levanta Miqueias e começa a profetizar. Eu gosto do livro de Miqueias também, porque Miqueias, ele é chamado como profeta da esperança, porque ele profetiza diante de um período de maior caos, um dos períodos de maiores caos diante da nação de Israel. E ele jamais perdeu a esperança, a sua esperança. Tanto é que nós citamos o profeta Miqueias de diversas formas e a gente não sabe que foi esse profeta que falou, aonde uma passagem onde que fala assim: e ele lançará todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele quem? Deus. Quem falou isso? Miqueias que falou isso. Miqueias fala, ele lançará todos os nossos pecados no mar do esquecimento. E tem algo interessante, quando nós lançamos no mar do esquecimento, de Deus, não volta os nossos pecados. Satanás fica procurando esse mar até hoje para lançar na nossa cara as nossas falhas, os nossos pecados, mas ele não achará. Por quê? Porque o que está nas mãos de Deus, o que está diante de Deus, do nosso passado, apagou, acabou, e eis que tudo se fez novo. Miqueias, ele foi levantado para trazer a esperança, o despertamento. Está difícil, mas prossigamos. Por quê? Porque ele lançará os nossos pecados no mar do esquecimento. Olha que coisa linda, olha que maravilha. Abacuque, nós sabemos a principal palavra de Abacuque que a gente grava é: ainda que a figueira não floresça, que não haja vaca nos currais, que o fruto da oliveira minta, tal. A gente conhece isso. Por que Abacuque falou isso? Não florescendo, ele é Deus. Não tendo vaca nos currais, ele é Deus. Não, o produto da oliveira mentindo, ele é Deus. E ele sendo Deus, eu sei que uma coisa pode ser feita, ser realizada. Ainda assim eu me exultarei no Senhor. Por quê? Porque ele é o Deus da minha salvação. Ou seja, não florescendo, ele está me despertando. Não tendo vaca no curral, ele está me despertando. O produto da oliveira mentindo, não tendo nada, não produzindo nada, ele está me despertando. Para quê? Para que eu venha ter esperança e exultar nele, que ele é o Deus da minha salvação. Sofonias, agora eu vou parar aqui um pouquinho sobre Sofonias e falaremos 5 minutinhos sobre o livro de Apocalipse, rápido. Olha só, o nome de Sofonias significa o Senhor esconde. Sofonias, ele foi um instrumento divino para despertar as reformas de Josias e o anunciador do dia do juízo e da restauração final. Seu nome, conforme eu acabei de falar, o Senhor esconde. Sofonias, ele foi um dos principais profetas de sua geração. Sofonias, ele era um homem de uma linhagem muito nobre. Não por acaso, ele é o único profeta, olha só que interessante, do Antigo Testamento que abre o livro de sua profecia apresentando a sua longa árvore genealógica. Que coisa linda! Ele traça até o seu tataravô Ezequias, rei de Judá. Isso quer dizer que Sofonias era como Isaías, também em seus dias, um palaciano, só que um palaciano de família real, um descendente de Davi. Tá vendo a história de Sofonias? Que coisa linda! Sofonias, ele era um palaciano. Sofonias, ele foi um dos principais profetas de sua geração. Falando agora sobre os profetas pós-exílio, Ageu. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. É a passagem que nós mais lembramos. Ageu, ele foi o homem que encorajou, foi um encorajador
para que o povo não viesse parar a construção do templo do Senhor. Zacarias. Zacarias também ele foi um animador de Zorobabel. Zacarias, a profecia de Zacarias é tão importante que Zacarias é citado por João no livro de Apocalipse. É de suma importância a profecia de Zacarias, porque ele retrata 2 caniços. Ele fala 2 caniços, e esses 2 caniços são citados por João, aonde que alguns, como se fosse uma suposição, colocam Josué e Zorobabel como evidências das 2 testemunhas que Deus ele levará a Israel no período da grande tribulação. Por que Zorobabel e Josué? Porque um representa o sacerdócio e o outro representa o reino. Aí essa profecia de Zacarias é citada por João, livro de Apocalipse, 2 caniços. Supõe-se que serão esses 2 homens, que também podem ser outras pessoas, como Moisés e Elias, entendeu? Há uma suposição, uma pessoa do Novo, outra pessoa do Antigo Testamento, uma pessoa representante da lei dos profetas, independente, há suposições, porém, essa profecia de Zacarias, ela é rememorada, relembrada por João no livro de Apocalipse. Malaquias, ele fecha o livro do Antigo Testamento. Malaquias profetiza a chegada de João Batista e também fala sobre o sol da justiça. Malaquias ele fala sobre o culto que estava sendo plenamente e totalmente feito de uma forma defasada. Fala sobre algo que estava totalmente errôneo, porque Malaquias ele cita o casamento misto. O que acontecia? O povo, os homens da época, rejeitava as suas mulheres que já eram de idade, pegava as suas mulheres, rejeitavam, se separavam e pegavam mulheres de outras localidades para se casarem. E eles pegavam as mulheres de outras localidades, daí chamava-se casamento misto, e o pior era, eles erravam dentro de casa, abandonavam as mulheres dentro de casa, se separavam, e ia para o altar do Senhor chorar. E Malaquias ele fala que as lágrimas diante do altar desses homens estavam sendo, lógico, plenamente rejeitados pelo Senhor. Mas Malaquias ele traz uma mensagem de restauração, de esperança, de despertamento. Malaquias ele estava no meio do povo, não somente para ver os erros, mas também para anunciar a restauração, o despertamento e a esperança que Deus haveria de trazer ao povo. Malaquias ele fala: e haverá de vir um homem que trará a restauração dos corações dos filhos e dos filhos aos pais, ou seja, uma esperança, a palavra despertamento que se cumpriu em Cristo Jesus. E também ele fala de João o Batista, aonde que apresenta ali o nosso Cristo. Agora vamos falar do livro de Apocalipse, gente. Olha só, o livro de Apocalipse também é conhecido como o livro da consumação. Gênesis é o início, Apocalipse consome, o livro que se dá fim. Porém, esse fim também traz o início de uma nova era. Quem escreveu o livro de Apocalipse? João. O livro de Apocalipse contém altas simbologias, códigos espirituais, compreendidos somente pelos cristãos. Por quê? Por conta da perseguição romana, gente. Por conta disso, os romanos soldados olhavam, esse livro aqui não serve para nada não. Mas os cristãos que pegaram, sabiam que tinham parecer espirituais e acontecimentos que seriam reais, acontecimentos que eram reais diante daquele período.
As pessoas que não sabiam de nada diante da perseguição, isso daí é somente um conto, mas os cristãos serviam como alimento, como algo espiritual até hoje. Existem diversos apocalipses, gente, como sibilinos, os oráculos, tal, mas o nosso apocalipse cristão, que foi o escrito por João, é o que é válido para nós. Os ingênuos olhavam enigma, ficção, os cristãos, acontecimentos que são reais. Onde foi escrito o livro de Apocalipse? Foi escrito na ilha de Patmos. Qual o significado da ilha de Patmos? Quer dizer mortal. Hoje essa ilha se chama Palmosa, tá bom? Ela está localizada na Turquia. Nós vemos que Apocalipse ele foi direcionado para as 7 igrejas da Ásia Menor. Quando é situado a Ásia Menor, nada mais é, gente, que um país chamado Turquia, aonde que está localizado a ilha Palmosa, chamada também na Bíblia de Patmos, Apocalipse capítulo 1, que tem um significado de mortal. E por que João foi para lá? Porque lá era lugar dos exilados políticos, porque João ele foi preso, exilado politicamente por não adorar o imperador. Isso daí era reconhecido como crime político, porque ele não fazia associação ao imperador da época. Ele foi enviado para lá e trabalhava nas minas de sal. E lá ele ficou 18 meses preso, exilado, e foi liberto pelo imperador Nerva. O livro de Apocalipse é o livro mais respeitado e incompreendido do Novo Testamento. Há diversos gêneros literários, como profético, apocalíptico e epistolar. É dividido em 3 partes: a visão do Cristo ressurreto, descrição das igrejas e os desdobramentos proféticos. Tá bom? A maioria das profecias contidas no livro de Apocalipse ainda não se cumpriram. Olha só, agora vamos à esperança do livro de Apocalipse. A primeira pessoa mencionada no livro de Apocalipse, Jesus é o grande protagonista do livro de Apocalipse. Nos evangelhos, Jesus é um manso e humilde. No livro de Apocalipse, é apresentado como um homem triunfante, o único que é digno de abrir e desatar todos os selos. Triunfante, vitorioso, aquele que jamais perde e perderá uma batalha. A maioria da cor branca no livro de Apocalipse é um símbolo de Cristo ou algo relacionado a ele. Olha só, a atividade de Jesus no livro de Apocalipse: corrige a igreja, restaura os judeus, julga o mundo, Satanás, as hostes do mal e reina como rei. No Evangelho, João viu Cristo humilhado. No livro de Apocalipse, João viu um Cristo vitorioso em sua glória. Olha que coisa linda! Apocalipse 1-3. Rei e sacerdote falando às igrejas. 4-5. Apresentado no céu como cordeiro glorificado. Apocalipse do 6-18. Juiz de toda a terra. Apocalipse 19. Volta à terra como vitorioso Rei dos reis. No livro de Apocalipse, Jesus é Alfa, Ômega, Senhor, Palavra, Cristo, Mestre, Cordeiro, Leão, Noivo, Estrela da Manhã, Filho do Homem, primogênito dos mortos, oferta perfeita de Deus, primeiro homem a ser ressuscitado com o corpo glorificado. Jesus é a nossa principal esperança, dita, citada no livro de Apocalipse. A profecia está relatada por João, tudo revelado por Cristo. Fernando, como que Cristo ele sabia tudo aquilo que ele haveria de fazer quando veio à Terra? Porque ele é a própria profecia, ele é o próprio despertamento, ele é o próprio dono da profecia, ele é a própria esperança nossa. Tem um segredo: Satanás, ele não quer que eu e você conheçamos o livro de Apocalipse. Por quê? Porque lá está situada, está localizada
a sua derrota. A derrota de Satanás a derrota eterna está situada no livro de Apocalipse. Por isso que ele não quer que a igreja saiba o que contém no livro de Apocalipse. Por isso que ele contém escatofobia, medo das pessoas lerem. Eu tenho medo da besta, eu tenho medo da besta que saiu da terra, eu tenho medo da besta que saiu do mar, eu tenho medo da estátua que fala, eu tenho medo do dragão, eu tenho medo de tudo. Não tem escatofobia, porque Satanás ele não quer que você saiba do futuro dele. Satanás ele não quer que você saiba do seu futuro. A nossa principal esperança é a eternidade. O nosso principal despertamento é cumprir a palavra para que nós venhamos viver na eternidade. A supremacia da palavra de Deus é o cumprimento da principal promessa, das principais promessas que irão ser realizadas. As profecias hoje nos despertam e nos trazem esperança. E a nossa principal esperança está em Cristo Jesus. Apocalipse está dizendo, finalizando, eu finalizo aqui essa aula, está relatando para nós que nós não podemos ficar dispersos. Nós temos que andar despertos a todo dia, igual Paulo falou, desperta tu que dorme. Por quê? Porque há uma esperança de eternidade, há uma promessa de eternidade formada, produzida, preparada para nós. Daniel ele viu as 70 semanas, Daniel ele viu o calendário profético. Jesus ele veio cumprindo todas as suas profecias e irá cumprir todas aquelas que ainda faltam, e nós jamais poderemos deixar de perder a nossa esperança. Enquanto a nossa esperança, enquanto a profecia não se cumpre, ele continuará nos despertando através da sua palavra, a supremacia, a inerrante, a inefável, porque ela é a nossa principal promessa e irá se cumprir. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe o seu ministério e continue conosco. Siga lá no Instagram, tá bom? Crente Docente. Siga lá no Facebook também, Crente Docente, no YouTube. Vai lá no sininho, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço mais uma vez. Sou Fernando Gomes, sou da Advec, filial Soldado Paiva. Que Jesus abençoe a sua vida mais e mais. Vai lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, gente. Vai lá, dá o seu like, siga o sininho e que Deus abençoe a sua vida mais e mais. Amém.